É muito triste para a população ver um homem desse dentro de uma comissão. Eu acho que já deveria ser afastado, o Congresso já deveria ter afastado há muito tempo. Gerson Paulo, presidente do Partido Militar Brasileiro. Qual a posição do partido quanto... Porque parece que todos os canais de TV, todas as emissoras de rádio e todos os jornais, o assunto é só um. É o casamento da Daniela Mercury, é o casamento de não sei quem, é o casamento que o Uruguai agora, o Congresso uruguaio aprovou. Só se fala desse assunto. Eu, como âncora de um programa de rádio e fazendo o programa que eu faço durante toda a semana, que é em contato direto com a população de Teresópolis, esse assunto, Feliciano, não seria para esconder alguma coisa? Com certeza. Permita-me discordar do colega Carlos Henrique no que diz respeito ao tema e retirar o deputado Marco Feliciano da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Há um porquê. Nós estamos num país plural. A casa aonde ele está é plural. E o número de votos dele foi na ordem de 241 mil votos. Isso significa que a maior parte da sociedade brasileira ainda não aceita bem essa temática quanto ao movimento LGBT. Qual é a posição do Partido Militar quanto a isso? Nós respeitamos muito o movimento LGBT. Respeitamos, sim. Agora, nós, militares, preservamos determinados valores ainda conservados, na sua maioria, pela sociedade brasileira. Nós não somos contra o movimento LGBT. Muito pelo contrário, nós achamos que eles têm que se organizar. Agora, isso está recheado de exemplos na história mundial, de que todo movimento que não gosta de oposição se torna totalitário. O grande problema do movimento LGBT é que eles não têm se dado muito bem com a contrariedade aos pensamentos e aquilo que eles defendem. Olha, se eu não tenho altruísmo de entender os meus opositores, eu não posso estar numa casa legislativa. Agora, essa história de que os argumentos, as palavras do pastor Marco Feliciano são homofóbicas e racistas, isso é mentira, isso é balela. E outra coisa, e aí eu entro numa das suas perguntas. Nós estamos vivendo hoje, isso é um tema de um livro muito interessante chamado A Revolução dos Porcos. Vou, em breve síntese, chegar aonde nós queremos. O que é a Revolução dos Porcos? Numa fazenda, os animais resolveram fazer uma revolução porque não queriam mais ser dominados pelos seres humanos. Os seres humanos o maltratavam e os escravizavam. E quando, em dados momentos, que atingisse o peso, os abatia e comiam. E um porco velhaco chamado Major vinha alimentando essa ideia nos animais de fazer aquela revolução e a fazenda passar a ser governada pelos animais. Só que o velhaco morreu. Mas ele deixou, ele disseminou a ideia. E um porco chamado Major conseguiu fazer a revolução e passar a dominar a fazenda. Major foi traído por outro porco, muito inteligente, que passou a dominar, mas quando eles tomaram o domínio da fazenda, eles elaboraram 10 leis que teriam que ser obedecidas. Toda pessoa ou todo ser que andasse sobre duas pernas e não tivesse pata ou pena era o inimigo. Mas todo ser que tivesse pena e pelo eram amigos. Não podiam se confraternizar com os humanos, então várias regras foram elaboradas. Só que esse porco que traiu o Major, quando passou ao dominar a fazenda, ele começou a desrespeitar aquela igualdade pregada pelo velhaco porco, aquela igualdade. Então ele começou a criar animais mais iguais do que os outros e passou a dominar aqueles animais.
e num dado momento já estava andando sobre duas patas, sentando à mesa e conversando com os seres humanos. Aonde nós queremos chegar com essa história? Do Marco Feliciano e os acontecimentos que estão no Congresso Nacional. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo com discussão de se pode ser se é aceitável o homossexualismo ou não, para distrair um principal jogatina suja desse jogo Tem político. alguma coisa de pano de fundo aí. Exatamente. O partido está sendo usado. Exatamente. Né? O PT estava nessa comissão, presidiu essa comissão durante 16 anos. Da noite para o dia, o PT largou a comissão de Direitos Humanos e Minorias. E prestou mais atenção para a comissão de Constituição e Justiça. Que está o genuíno, né? Que é a comissão mais importante da Casa Legislativa. Para você ter uma ideia, qualquer matéria tem que passar por essa comissão, porque ela é a mais importante. Com isso, o que eles fizeram? Eles distraíram, pegaram 2 porcos de excelência e nomearam para a Constituição mais importante. 2 porcos que estão condenados pela ação 470 do Supremo Tribunal Federal. E colocaram na Casa Legislativa na comissão mais importante da Casa Legislativa. E por que ninguém faz campanha para tirar o genuíno? Porque foi simples, a jogada foi inteligentíssima, foi um bingo maravilhoso. Pegaram o movimento LGBT de vítima e botaram o movimento LGBT que não gosta de oposição para fazer oposição ao pastor que ele fez declarações homofóbicas. Ora, meu irmão, nós estamos num país plural, num país democrático. Aonde não há oposição, não há democracia. Agora, se o Feliciano, a opinião dele é essa, não deveria ser respeitada? É onde eu quero chegar. Se não é uma casa plural, eu não tenho direito de discordar das suas ideias? Claro. Eu não tenho. Ele discorda do movimento LGBT. Fernando Miguel. Eu acredito o seguinte, a jogada, porque a ânsia de poder do PT, você vê que eles assaltam todos os cargos de destaque, eles estão sempre na mídia, sempre que é proporcional ao lado favorável a eles. Quando a mídia vai ser contra eles, eles ou procuram coibir, exatamente, fazendo um cerceamento do direito de pronunciamento da mídia, ou então eles botam um foco diferente, porque infelizmente a gente vê no nosso pobre país que um escândalo sobrepõe ao outro. E todo dia nós vemos um escândalo diferente. Exatamente. Os roubos são fantásticos. Agora mesmo o Romário fez uma projeção dizendo que vai passar do tempo de licitação, porque vai ser, na Copa do Mundo, o maior roubo da história do Brasil. E ninguém se preocupa com isso. Não se preocupa. Então, preocupado com o pastor que preside uma comissãozinha que não tem tanta expressão. Essa comissão não tinha importância. Não seria mais fácil hoje. Colocá-lo no ostracismo. Deixa ele mesmo... hoje, quando você vê uma pessoa que quer te derrubar, eu acho, até por questão religiosa, que você não deve ir em cima dessa pessoa. A expressão bater deixa cachorro. Que ela cai sozinha. É exatamente isso. Então, durante a desenvoltura do trabalho dele na comissão, ele vai tomar atitudes que não cabíveis ao cargo que ele ocupa. Que poderão pautar a mídia. Até agora não se tomou. A jogada, de fato, foi inteligentíssima. Nem o Golbery teria uma ideia talvez fantástica como essa. Que eu acredito que ele foi o Maquiavel da Revolução. Com essa jogada inteligentíssima, nós panhamos um terceiro porco de excelência e demos a ele a presidência do Senado Federal. Que foi terrível também. Então, infelizmente, o De Gaulle estava certo. Isso aqui não é um país sério. Não é. Ô, Fernando, eu quero pedir aos ouvintes que liguem, participe 2643-5555, que é um assunto que realmente está mexendo. Olha, eu particularmente não aguento mais ouvir falar sobre esse assunto. A minha opinião. Agora, a Simone da Cascata do Imbuí pergunta para o Carlos Henrique o seguinte: se ele acha que o Papa também deveria deixar de ser Papa, já que o Papa também não aceita, assim como o Feliciano.
Olha, isso é o que a gente estava falando aqui. A gente vive num país democrático, mas religiões são religiões. Aqui o que ele está discutindo, eu acho que ele deveria pensar 2 vezes antes dele falar o que ele falou. De ser um deputado representante do povo e ser homofóbico. Porque ele é homofóbico. Querendo ou não, ele é homofóbico. Isso a gente vê na mídia, a gente está vendo aí na mídia. Agora, sobre as pessoas do mesmo sexo, isso aí cabe à oposição de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu direito, porque nós vivemos num país democrático. Agora, o Papa também é contra? Concordo com o Papa ser contra, porque isso vem já de décadas. O Papa é homofóbico? É isso que eu quero saber, com a declaração dele, na sua opinião. Para mim, eu acho que o Papa, por enquanto, não. Vamos esperar ver daqui para frente as atitudes que ele vai tomar. O Papa seria por causa da religião. Da religião. Porque aí o católico não aceita. O católico não aceita Meu amigo Douglas, você pode intervir também, hein? Pode intervir. Eu acredito o seguinte. O Papa deve ter dado esse pronunciamento porque, de fato, a Igreja Católica está num problema muito sério com o problema da pedofilia. De pedofilia de vários padres. Que também foi um alvo de mídia e que depois foi afastado. Fernando, quando houve... Mas não foi para esconder aquele rombo do Banco do Vaticano, não? O Marcicos é um homem milionário. Ele é dono de quase metade da Itália hoje. O cardeal Marcicos, que era o responsável pelo tesouro do Vaticano. O Vaticano é um dos países mais ricos do mundo. Só o que eles têm de lastro, de ouro, dá para acabar com a fome do mundo. Olha, o Alberto dos Santos, ele diz o seguinte: falaram no programa que o Feliciano tem que sair. Então Deus tem que deixar de ser Deus, já que na Bíblia Deus condena homem com homem. Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Douglas, como é que você vê essa posição aqui do Alberto dos Santos, ouvinte, que está ligado aqui na Rádio Teresópolis, e é só participar, 2643-5555. Todo mundo será respondido. Eu só não coloco no ao vivo, porque alguém pode chegar, falar alguma coisa, alguma besteira, e a produção do programa vai responder juridicamente. Apesar que é com o advogado aqui do lado, né? Ô Douglas, como é que você vê essa situação, essa opinião do Alberto? Primeiramente, agradecer a participação do nosso ouvinte, Alberto. Olha, Wilson, eu sempre costumo encarar as coisas pelo lado positivo. A Comissão dos Direitos Humanos no nosso país, ela pouco foi falada até hoje. E é uma comissão importantíssima. Existem temas tão importantes que essa Comissão de Direitos Humanos poderia estar debatendo, tal como a menoridade penal. Que vamos debater aqui daqui a pouco, aqui no programa. Outro tema importante é o nosso sistema penitenciário. Ou seja, todos os assuntos atrelados poderiam aproveitar essa mídia dada à Comissão de Direitos Humanos para ser debatido, questionado, conversado com o povo. Por que a gente não aproveita essa transparência, essa publicidade da Comissão de Direitos Humanos para tratar de temas tão importantes que até hoje não foi discutido? O abandono dos idosos que dependem do Sistema Nacional de Saúde para ser atendido e que, infelizmente, no Brasil não funciona, num país onde se gasta milhões ou bilhões para fazer estádios para uma Copa do Mundo que vai dar prejuízo, o retorno não vai cobrir a despesa que está sendo efetuada e, no entanto, eles podem botar cadeira de luxo no Maracanã e o pobre fica largado no chão nos hospitais, outra coisa como também, a gente está acostumado a ver. Por que a Comissão de Direitos Humanos também não trata do assunto dos cracudos, da entrada do tráfico de droga no nosso país, da ausência de uma segurança mais efetiva na fronteira do nosso país para inibir a entrada de drogas e armas? Tem tantos assuntos que a Comissão de Direitos Humanos pode estar trazendo à baila do que só ficar falando de homofobia. Não me permita fazer uma colocação em detrimento dele ter citado a Bíblia Sagrada. Eu quero deixar bem claro para o nosso ouvinte que a Bíblia Sagrada não é o único livro de conhecimento espiritual. Isso é um ponto. As igrejas evangélicas e católicas, enfim, preservam dogmas que a gente sabe que são dogmas não tão abertos. O partido militar,
ele não é contra o movimento LGBT. A gente quer deixar isso aqui bem claro. Nós o respeitamos, achamos que todo segmento social tem direito de defender os seus interesses, sempre se sujeitando às oposições da sociedade. O que o pastor Marco Feliciano está propondo é o seguinte, que as matérias defendidas pelo deputado Jean Willis sejam mais claras, publicitadas, não seja feita às escondidas, às madrugadas. O que a gente está propondo? Um plebiscito. Esse deputado não feriu o decoro parlamentar? Há muito tempo, há muito tempo. O que ele declarou contra a igreja, se vê que ele é uma pessoa ditadora. Ele não aceita oposição. Eles estão atacando. Inclusive, já tem um vídeo rolando aí na internet, que ele está aí numa certa reunião lá parlamentar, aonde um dos seus asseclas diz que, se for preciso, vão apanhar em armas e vão fazer guerra e vão matar os cristãos. Mas isso é terrorismo. Mas é o que o movimento LGBT esconde debaixo dos panos. Eu não sou contra, eu só acho o seguinte, olha só, já que eles dizem, ele teve num programa de televisão agora essa semana com uma apresentadora, não vou citar aqui o nome, em que ele disse que 81% da população brasileira aceita o movimento homossexual. Ora, primeira pergunta, como é que foi feita essa pesquisa? Quem foi pesquisado? Outra coisa, já que 81% da população brasileira aceita o homossexualismo, então pega os projetos e sujeita-se a um plebiscito, que aí você vai saber se realmente 81% aceita ou não. Concorda comigo? Por quê? E outra coisa que o pastor Marco Feliciano está propondo é um projeto contra a heterofobia. Porque o que a gente está vendo agora, eles fazerem, é um terror contra a heterofobia. Eu não posso criar um código penal só para os homossexuais, um código civil só para os homossexuais. Quer dizer, seriam 2 códigos. Exatamente. Aí nós estamos tornando, dentro do exemplo que eu falei da Revolução dos Porcos, uns animais mais especiais do que os outros animais. Quer dizer... Ô Gerson, eu li ontem no Facebook, um colega meu da Rádio Globo, o Áureo Ameno, que já está aposentado, né? O Áureo Ameno postou o seguinte, daqui a pouco nós vamos ter que sussurrar no ouvido do outro de que somos heterossexuais. É o que a gente está vendo caminhar para isso. Agora, o outro posicionamento é quanto à economia. Dizem nos corredores da TV Globo, de que todo esse apoio a essa movimentação é porque esse público é um público que gasta muito, consome muito, e a Rede Globo teria muito interesse em dar a maior divulgação possível. Vocês concordam com isso? Isso está claro. Está claro. Isso se observa clarividentemente. Aqui no Brasil, você vale pelo que você tem e não pela pessoa humana que você é. É como disse o nosso querido jurista Rui Barbosa, de tanto se aumentar as iniquidades, de tanto se agigantar o poderes na mão do mal, nós estamos rindo de quem é honesto e estamos desprezando quem é coerente, com patrimônio público, com a gestão pública. Esse pessoal não serve mais para nós dentro do plano político. Quer dizer, está havendo uma inversão de valores muito grande. Então, o que eu quero consignar é o seguinte, me desculpe se tem homossexual, deve ter um público me ouvindo, nós apoiamos a causa de vocês, porque nós estamos num país democrático. Agora, no momento em que vocês querem meter um kit gay para uma criança que vai de 10 a 16 anos, não dá para aceitar. Porque é a época em que se está forjando uma personalidade. E no momento em que eu meto um kit gay, eu começo a montar ou me preparar para um exército de homossexuais. Isso é terror à heterofobia. Isso é terrorismo à heterofobia. Aí não dá para aceitar. Você concorda, Fernando? Eu acho o seguinte, eu acho que a liberdade de expressão é a função principal do cidadão mundial, não é só brasileiro. Só que eu acho o seguinte, existe, por exemplo, se eu sair com a minha mulher e tiver um relacionamento mais íntimo na rua, eu vou ser tolhido pela polícia porque eu estou fazendo exposição, atentado violento ao pudor, isso tudo. Agora, no entanto, eu entro num restaurante com um filho de 10 anos, encontro um homem beijando outro homem na boca.
Como é que você vai conseguir explicar para uma criança de 10 anos que isso é amor? Como é que você vai explicar que você vê no mercado duas mulheres se beijando de mão dada fazendo compra porque moram juntas? Então eu acho que as coisas tinham que ser mais reservadas. Está se forçando muito a barra, professor? Eu acho que a barra hoje é forçada. Eu tenho amigos de todas as classes, de todas as cores. Eu conheço muitas pessoas, eu moro aqui em Teresópolis desde 75, muita gente me conhece. Eu sou uma pessoa... Boa parte da cidade te conhece. Libertado de qualquer tipo de preconceito. Agora, eu acho que eles estão extrapolando, forçando uma barra para ser aceito no peito. Aí, o cara que tinha que ser democrático, ele está sendo autoritário. Ele está sendo totalitarista. O Hitler começou assim. Mas é onde eu ia chegar. Hitler, Stalin, todos começaram assim. Lenin, agora esse cara da Coreia do Norte também. O próprio Hugo Chávez, que morreu agora, um ditador. Pois é. E estava morto já há algum tempo, durante o poder. Wilson, Oi, vou fazer uma participação aqui. Quando a gente traz esse tema, a gente não pode esquecer e deixar de lado a importância que a mídia tem nesse trabalho. Não é de hoje que a maior emissora de televisão do país vem denigrindo os valores preservados pela família brasileira. Concordo com o De Douglas. tempos em tempos, de década em década, a mídia ela traz um tema para Só um destruir os parênteses, valores da Gerson, sociedade. só um parênteses. A Glória Maria, ela deu entrevista a uma revista dizendo o seguinte: Glória Maria é um dos expoentes da TV Globo, que as filhas dela não assistem a TV aberta. Quer dizer, TV aberta incluindo a TV Globo. Todo o material que é passado para as filhas, primeiro é filtrado por ela. Olha, se a Glória Maria diz isso, imagine aquela pessoa que mora lá no Cucuruti do Morro e que não tem instrução nenhuma, porque, na verdade, o que está se vendo é empurrar uma bagagem, é empurrar uma filosofia de vida e que as pessoas ou aceitam ou não. Só que tudo vira moda, né? Olha, Wilson, as novelas têm ajudado muito a denegrir e atrapalhar a família brasileira. A gente percebe também, os mais antigos vão lembrar junto comigo, do seriado que a Rede Globo passou, chamado Malu Mulher. Malu Mulher era uma mulher divorciada, que trabalhava, que sustentava a sua família numa época onde que a família não suportava esse tipo de ideia. Então nasceu na cabeça dos telespectadores essa ideia da mulher independente. Não que a mulher não tenha o direito do homem, que a gente sabe que toda... Tem que ter direitos iguais. Iguais. Mas eles queriam, daquela forma, impor uma forma diferente da família brasileira. Então nós devemos pensar muito bem nisso. Eu peço a todos os ouvintes que estejam ouvindo esse programa, a gente trazer esse debate. Eu acho que deve ter uma interferência da sociedade dentro da mídia. Porque não pode ser do jeito que é. Hoje a moda agora é homossexualismo dentro das novelas, de uma forma que é natural. Gente, o povo brasileiro não pode ser hipócrita. Ao ponto de não achar estranho um homem beijando um homem ou uma mulher beijando uma mulher. Vivendo numa sociedade livre, onde cada um pode fazer aquilo que não diz respeito à lei, porque nós podemos fazer tudo que a lei não nos proíbe. Justo. Mas devemos respeitar o próximo. Eu não acho justo encontrar numa esquina dois homens se beijando, como dependendo da situação, eu não acho justo numa esquina encontrar um homem e uma mulher se beijando. Não é porque um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher. Até às vezes homem com mulher também causa espanto da forma que é feita. Então eu acho que essa Comissão de Direitos Humanos poderia estar discutindo em interferir em alguns programas de televisão. Porque não é de hoje que a mídia vem alterando e muito de uma forma agressiva na sociedade e na família brasileira. O que eu acho que acontece também é o seguinte: o próprio partido que nos governa no momento, o PT, ele sempre tem uma tendência a desvirtuar a formação familiar, porque a família é a célula da sociedade. Exatamente isso. Se você destrói a família, você
dali é fácil para você ter um poder, um pátrio poder sobre as partes que foram divididas. Então, o PT é um partidinho falso. De esquerda. De esquerda, que tira uma onda que é de centro, mas é de esquerda, de características marxistas, entende? Verdade. E que, infelizmente, cresceu muito à custa Do socialismo, do social. socialismo, até da renda do Brasil. E o assistencialismo. Professor Mendes, eu gostaria de ouvir do presidente Gerson o que seria um partido de esquerda. Ô Gerson, define aí o que é partido de esquerda, porque eu já tenho duas perguntas aqui, dois questionamentos feitos por ouvintes. A própria semântica da palavra já indicia o que é ser de esquerda. Bom, no óbvio, esquerda é aquilo que é contrário ao que é direito. Né? Nós usamos a expressão direito para tentar conjugar valores e princípios inerentes àquilo que está legislado, legalmente legislado. Ser de esquerda é andar à margem daquilo que é direito. Então, quando você usa essa expressão que um partido é de esquerda, isso traduz que aquele partido ele tem um projeto de quebra de todos os valores hoje preservados na sociedade brasileira. Você pode ver que o PT, através da sua ícone Marta Suplicy, eles estão propondo um projeto de lei nefasto, aonde a criança vai ser proibida de chamar o pai de pai, a mãe de mãe. Vai chamar de quê? Pois deve chamar de ET. Ou coisa parecida. Quer dizer, é uma coisa excrescente. O PT é PT. Mas não tem outros projetos para serem apresentados, não? Muito Coisa mais importante do povo relevante. brasileiro. Olha, vamos agora aos ouvintes. Um ouvinte que não quis se identificar disse que ninguém fez essa pesquisa com ela. Essa pesquisa dos 81%. E a verdade é que querem fazer com que sejamos obrigados a aceitar o homossexualismo. A lei do bairro de São Pedro diz que, para eles, diz para eles que eu tenho 65 anos. 40 anos atrás a safadeza era igual, só que um pouco mais escondido. Exato. Hoje eles estão às claras. Eu me lembro de uma declaração do Jabur, na TV Globo, que ele disse o seguinte: que iria se mudar do Brasil antes que ser gay, lésbica ou simpatizante fosse obrigação legal. Como é que vocês veem essa declaração do Arnaldo Jabur? Cirúrgica para mim. É uma declaração, num certo ponto, até jocosa, mas que, infelizmente, ele é uma pessoa... Você sabe que ele levou um gancho por causa disso. Ele é uma pessoa de uma inteligência ímpar e que, de fato, ele vê muito à frente das coisas que Ele é um prevê. visionário. Ele é um visionário. Então, nós corremos esse risco, sim. Isso é obrigatório? Porque nós estamos sendo induzidos a um totalitarismo. O totalitarismo o problema é o seguinte: nós não temos... esquerda é uma coisa e oposição é outra. Exatamente. Então, é preciso que as pessoas, os nossos ouvintes, se situem que você pode ser antagônico a uma causa, mas não precisa ser de esquerda. Exatamente. Dentro do mesmo movimento. Poxa, quando houve, depois da Revolução, que foi fundado Arena e MDB, eles eram partidos de oposição. Mas nenhum dos dois era um partido de esquerda. Verdade. Todos os fundadores, tanto da Arena como do MDB, eram pessoas de nível bom, centrados e que, bem ou mal, queriam desenvolver um futuro melhor para o Brasil. É verdade. Aí, todo mundo hoje mete o pau na Revolução. Mas hoje, isso que nós estamos aqui, com microfone sem fio, com a mídia, com antena parabólica, com telefone celular, é graças à Redentora, a gloriosa Revolução de 1964, que investiu. Porque depois de lá, os investimentos que são feitos no Brasil são feitos para enganar trouxa e sempre levando propina.
Está aí no Facebook toda hora, que a Dilma mesmo agora botaram, que ela falando com esse Papa Francisco, que nós somos muito católicos. Toda obra que nós fazemos, nós levamos um terço. Fernando E é Miguel, verdade, né? Fernando Você, Miguel, eu eu gostei. costumo dizer que quando chegar a minha fase de ser avô, se Deus me abençoar eu chegar lá, o meu neto vai olhar para mim e vai conversar com os coleguinhas dele e falar: meu avô é tão antigo, que ele é da época que os homens eram héteros. Pois é. Vai ser cafona, vai ser coisa de velho. Vai ser coisa Vai de ser velho. coisa de Porque velho. é o singularismo das opiniões. As pessoas hoje em dia, elas se preocupam muito, primeiro, com o quem tem, não é quem é. É verdade. Entende? Hoje, hombridade, caráter, fé, perseverança, isso é um artigo que está ficando raro. Hoje em dia ninguém encontra mais isso não. A expressão de antigamente, que dizia que o filho do bigode vale mais do que a assinatura, isso hoje é brincadeira, porque o cara assina e não cumpre o que ele assinou. Ultrapassado, né? Então, E outra ultrapassado. também, Wilson, a gente tem que observar que a mídia tem muito interesse em debater e trazer à baila como normal o homossexualismo, porque realmente o homossexual dá lucratividade. Sim, Porque o homossexual costuma, com todo respeito à classe, eu venho dizer que eu não tenho nada contra, todo mundo é livre e pode fazer o que quiser. Mas você coloca numa casa de homossexual, onde existem 2 homens que trabalham. Eles não têm filhos, eles não têm gasto que uma família comum tem. Justo. Então eles passeiam, eles viajam, eles ficam Eles hospedados em têm uma bons hotéis disponibilidade maior financeira maior. que um pai de família não tem. Como também, eu discordo, por exemplo, de não haver adoção de criança. Porque eu acho que se eles têm condição de adotar uma criança, eu sou a favor que 2 homens ou 2 mulheres que moram Adotem a juntos criança. adotem uma Seria criança. menos uma criança abandonada. Né? Justamente, seria menos uma criança abandonada. Então, o que acontece até então? Eles têm animais. Então, ele tem um cachorro, ele tem um bichão frisé, um lulu da pomeriana, Gatos. ele tem um gato himalaia, um gato persa. Por quê? E ele dedica, por isso, está crescendo enormemente esses pet shop, casa de ração, esses troços. É porque o homossexual também tem amor no coração e ele Lógico. é carente de Ser um afeto, humano, né? como todos nós, merecem ser Eu vou respeitados. contar uma coisa Agora, que o tem Miguel limites, falou né? atrás. Eu concordo com o Miguel. Você entra no restaurante, às vezes você vê um homem beijando o outro, mulher beijando o outro. Eu acho que isso aí deveria ser eles mesmos se respeitarem. Fazer isso dentro de casa, na rua. Mas, ó, e a mulher e o homem se beijando? Dentro do restaurante. Também acho que há um exagero por parte Antigamente dos você não via casais. isso. Antigamente você não via isso. Você só via isso dentro de casa. Hoje não, hoje você vê. Você andar aí à noite, aí você vê essas crianças aí de 16, 17 anos, tudo agarrado e quase trepando em cima do outro no porte aí. Isso também eu acho errado. Então, que faça isso, mas faça dentro de casa. Essa liberdade sexual. Quer ir, né? quer ir É pro atentado violento ao vai, pudor. vai né? pro restaurante, eu- vai os 2 pro restaurante, vai lá, janta, faz o que tem que fazer, mas deixa para beijar dentro de casa, fazer amor dentro de casa. Eu acho isso, Eu concordo moro com o Miguel. no bairro de Fátima, de perto da Casa da Cultura. E eu moro numa casa, tem uma cadela grande. Era Para um- o Douglas e o Gerson, que não são daqui, é próximo ao bairro do Alto. É quase o bairro do Alto. É, né? do Alto. Ali chama Fátima. Tem Fátima. todo mundo mania de chamar Araras. Araras de Teresópolis não existe. Araras Só de na Teresópolis. Amazônia. Aí, a cachorra começou a latir. Como eu moro numa casa, eu moro só, eu fui procurar o que estava acontecendo. E apurei o ouvido e digo, o barulho vem da esquina quase da minha casa. Eu fui ver, eram 2h30 da manhã, tinha um casal na rua, debaixo do marquise, tendo um relacionamento sexual. Quer dizer, então, eu acho que as pessoas hoje estão na licenciosidade, extrapolando os seus direitos. O Exatamente. seu direito termina onde começa o meu. É o direito Isso hoje não constitucional, está né? sendo mais respeitado, por causa da tendência ao totalitarismo. Tudo que é único não presta. Não presta. Sem oposição não tem Wilson democracia. Mendes, eu gostaria também de trazer à baila essa pesquisa
Eu Os acredito, 81%. eu né? acho que O essa ouvinte disse que não pesquisa- foi pesquisado. essa Não, eles é que pesquisa é afirmaram realizada. isso. Eles é que afirmaram. O seu Jean, o Willis, nesse programa, é que deputado. afirmou, o deputado é que afirmou Jean. isso. Bom, Eu vi o deputado. programa. Eu acho que essa pesquisa é realizada da mesma forma que eles realizam a votação do Big Brother Brasil. Big Brother Porque Brasil. ninguém liga, ninguém vota em ninguém, mas tem O milhões Big de... Brother também não, Aquilo ali é uma marmelada. não é um Eu nunca programa liguei, não para conheço ninguém que ligou. acabar com a família. Sim, Ou eu seja, acho que destruir a família. o Big Brother, quem assiste, eu não assisti um pedacinho na primeira vez, nunca mais. Eu acho que quem vê aquilo tem menos miolo do que o pão. Menos pior. Olha, o Zé Renato, que é participante, advogado, participante aqui do programa, diz o seguinte: quem disse essa frase que o Arnaldo Jabbour falou foi o jornalista Sérgio Porto, que também é um grande crânio, né? Uma grande personalidade da década de 60, que disse que isso, quando aconteceu o primeiro casamento gay na Suécia, e o movimento gay querem forçar a aceitar, já que eles sentem vergonha de serem. E aí? Querem que todos aceitem a força? Olha, o Zé Renato, eu não sabia que era do Sérgio Porto, eu ouvi através do Arnaldo Jabbour, mas o importante, eu gostaria, para fechar esse tema e irmos para a maioridade, né? Sim. Que é um tema que, no Chave. meu ponto de vista, é Um muito tema mais importante. do que esse. Até porque tivemos aí um jovem que foi morto essa semana, o autor do crime se entregou, completou 18 anos no dia 12, e tivemos também um menor que praticou 2 assaltos, me parece, foi liberado, depois praticou outro. Então, esse assunto, concluindo esse tema, homofobia, casamento gay, tudo isso que foi falado. Fernando Miguel, qual o resumo que você faz? Eu tenho a impressão que está se dando muito valor a pouca causa. Então, podia deixar de lado isso e tentar caminhar no Brasil, nosso dirigente, tivesse mais respeito pelo povo, mais vergonha na cara e que fizesse, de fato, leis. Porque o Brasil é um país cheio de lei, só que ninguém cumpre. A pessoa diz, a lei não pegou. A lei não pegou, não. Ontem mesmo, todo mundo saiu de tudo quanto era bar que tinha aí, restaurante, porque disseram que ia ter lei seca. Quer dizer, o brasileiro também, ele se expõe, até às vezes ao ridículo. Porque se você sabe que você não pode dirigir embriagado, você não beba, bebe em casa, meu Deus. Não precisa sair de carro, porque um bêbado com um carro na mão, ele é tão ou mais irresponsável do que um eleitor maluco com um título de eleitor na mão. Aí vai botar um imbecil lá que pensa que representa todo mundo. Gerson Paulo, resumo desse assunto. O Miguel, ele é cirúrgico nos argumentos dele. Eu tenho que dar o meu... Por isso que ele é cirurgião, né? É excelente. Nós vivemos aí, Wilson, um apequenamento ético e moral sem precedentes na história, né? O senhor deputado Jean Willis, ele presta um desserviço à nação singular. Esse rapaz é que deveria não ser renovado o mandato dele para os próximos 4 anos. Porque, mais do que o Marcos Feliciano, ele sim presta um desserviço à nação. Quanto ao Marcos Feliciano, eu acho que é muito prematuro nós julgarmos agora. Deixa ele com as atitudes. Já houve alguma dele. reunião da comissão? Só foram aprovados 2 requerimentos até agora. E outra coisa, essa semana ele declarou de público, olha só, eu deixo sim a comissão. Caso genuíno e também Então, o outro porque deputado. aí o PT não quis. Então fica essa demagogia. Mas eu aprendi que o pau que dá em Chico é Francisco. Exatamente. Com todo respeito ao Papa. Não, mas é verdade, é verdade. E quanto ao nosso Santo Papa, ninguém questionou a fala do Papa. Por que não chegaram para mim e disseram, o senhor é homofóbico? Deve ser porque a Igreja Católica deve ter um poder econômico enorme. Mas iriam fazer uma campanha contra o Papa? Exatamente, deveria se fazer. Né? O Papa é argentino mesmo, deveria ser um Papa europeu. Pô, vamos fazer uma campanha e tirar ele porque ele Brasileiro não gosta do argentino. Exatamente, ele é homofóbico. Ok. Douglas Wood, qual é o seu resumo desse assunto para nós passarmos para outro que também é
do meu ponto de vista, é de maior importância do que a homofobia tão falada. É isso mesmo. Eu acho que nós deveríamos, eu disse isso no início, o povo brasileiro ele tem que aproveitar essa mídia que foi dada nessa Comissão de Direitos Humanos para trazer à baila assuntos muito mais importantes. Eu vou deixar um recado para os homossexuais que eles não precisam se impor ou querer que tudo se resolva rápido. Não, as coisas andam naturalmente. O direito, ele entra aos poucos, ele vai, é água que bate em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma hora vai chegar, uma hora eles vão ter cada vez mais direitos, eles não precisam estar questionando a autoridade do presidente da Comissão de Direitos Humanos, não. Ao contrário, eu acho que esse movimento aí tem que ser coeso, eles têm que trabalhar juntos, eles não podem impor que se troque presidente, que se trocar pode ser que eles tenham um problema com o outro. Isso é uma afronta à democracia também. Isso, e o que acontece? O povo brasileiro é iludido. Ele deixa de pensar em política para pensar em Copa do Mundo, ele pensa em carnaval, agora eles pensam em homofobia. Ou seja, não cansado do carnaval e da Copa do Mundo para ludibriar um assunto tão importante que é a política nacional, agora vem a homofobia. Peraí, gente, homofobia, com todo respeito, é um assunto pequenininho, perto de educação, perto de saúde e perto de segurança pública. Vamos juntar esse movimento LGBT, vamos lutar por coisa mais importante. Eu acho que o gay também quer educação. O homossexual saúde, também né? quer saúde. Também tem que ter segurança. Segurança pública. Gente, eu quero ver um movimento importante vir para a mídia que fomente a saúde, fomente a educação e Questione fomente a a falta de segurança segurança. Ok. Excelente. Carlos Henrique. Wilson, vou voltar ao assunto do Douglas atrás, alguns minutos atrás. Foi muito importante ele falar dos direitos humanos. Eu acho que os direitos humanos deveriam agora se preocupar, não com esse negócio de homofobia, deixar isso de lado, sim, mas se preocupar com a saúde. Ontem eu estava vendo, tá na mídia aí, uma senhora grávida entrou dentro da UPA, foi atendida e depois liberaram a senhora. A 50 metros fora da UPA, ela abordou uma criança, ganhou uma criança na rua. Isso, o parto foi na rua. O parto foi na rua. Os direitos humanos não vê isso. Os direitos humanos tem que ver agora, procurar ver a saúde desse país. Você vê, vai vir uma Copa do Mundo aí, estão gastando milhões no Maracanã. Depois da Copa do Mundo, já vão gastar mais milhões dentro do Maracanã. Vamos esquecer a homofobia, vamos esquecer tudo, vamos trabalhar pela população, vamos trabalhar pela saúde desse país, pela educação, porque a gente vê, aqui em Teresópolis, a gente está passando por grandes dificuldades. Problemas que nós tivemos, tragédia de 2011, as pessoas até hoje não receberam uma casa, e muitas as pessoas se preocuparam com essas coisas. Vamos se preocupar com essas pessoas. Nós temos na região serrana problemas com sérios, saúde, segurança. E educação, que nem nós temos que dar aí para essa empresa aí uma nota 0, já começar dando a nota 0, deixando a criança... A nota 0 e a nota 10 é no final do programa, não adianta. Hein? Mas aí você vê, a gente tem que se preocupar com isso. Vamos deixar eles, é direito deles. O deputado, que nem ele estava falando, o deputado Jean, eu garanto a ele agora que ele não volta mais. Ele entrou, o deputado Jean, ele entrou nas costas de outro deputado. Chico Alencar. Porque ele fez 13 mil e poucos votos. Pífios votos. Entendeu? Né? Então, tomara que ele nem volte, porque ele vai para o plenário... Mas vamos fazer umas contas aqui. Já que 81% da população brasileira, vamos colocar 81% do eleitor do Rio de Janeiro, favorável à união estável de homem com homem, mulher com mulher, por que o deputado só teve essa votação? Quantos mil votos? 13 mil e poucos votos. Ele entrou nas costas de outro deputado. Outra coisa que incentiva, eu não sei, vocês devem lembrar, o próprio Fantástico falou que não sei quantos por cento dos homens era, como se fala, tinha o seu lado sexual, bissexual, afeminado. A própria Globo mostrando isso. Mas a então, Globo é o que Globo que acaba com tudo. É o que o Miguel falou. Deixa eu só interferir um pouquinho. Eu, conversando com uma amiga minha psicóloga, ela disse assim, todo ser humano tem, o homem ou a mulher, tem o seu lado feminino ou masculino. Eu digo, olha, eu sou homem, o meu lado feminino é lésbico. Mas foi isso isso aí foi mostrado no Fantástico. É por isso que está essa mídia toda aí, essa briga toda.
Olha, Eva da Beira Linha diz o seguinte: a verdade é que o normal é uma família com o marido, a esposa e os filhos. Fora isso, podemos chamar de anormal. Como que vamos explicar ao nosso filho quando ele acompanhar na praça um beijo entre 2 homens ou 2 mulheres? Em Holanda, em Três Córregos, às margens da estrada Rio Bahia, eu estou ouvindo o programa e parabenizo todos os debatedores. Agora, na relação dos homossexuais, acho que eles pagam os seus impostos e quem tem que julgá-los é Deus. E lá em São Paulo, são eles que mais ajudam os políticos. Parabéns a todos. Olha, o assunto já foi bastante debatido. Nós vamos a um brevíssimo intervalo comercial e vamos debater um assunto: diminuição da idade para criminalizar jovens infratores, que é um assunto